vamos falar sobre a Vênus no mapa astral. O que ela simboliza, o que ela significa. E também refletir um pouco se estamos de fato honrando a nossa Vênus, né? Se estamos permitindo que a nossa Vênus floresça da melhor maneira possível. Então vamos trazer aqui alguns questionamentos hoje para a gente poder conversar, refletir, né? Trocar aqui nesse espaço. Bom, então já sabe, né? Já pega lá seu chá, seu café, sua água, seu suco, seu vinho e já vai se achegando aqui nesse espaço para a gente poder trocar um pouco mais, né? Por aqui eu falo sobre a jornada de autoconhecimento através do céu. E eu falo jornada justamente porque é uma construção, né? A gente vai vivendo essa vida, a gente não se conhece hoje e acabou e tá tudo certo e já sei tudo sobre mim e tudo sobre a vida. Não, a gente precisa de fato construir isso, né? E aí por isso que eu chamo de jornada mesmo, porque é como se a gente pegasse a nossa mochilinha e fosse trilhar uma viagem ali. E ao longo de todas as experiências que a gente vai vivenciando, a gente vai de fato colocando ali elementos na nossa mochila, né? Mas vamos lá, gente, aqui é um espaço de mais bate-papo mesmo, tá? Onde a gente vai trocando, vai conversando. E aí, gente, hoje eu queria convidar vocês a olhar para Vênus de uma maneira um pouco diferente do que geralmente a gente está acostumada a olhar, né? E a entender o que seria Vênus e tudo mais. Porque geralmente a gente... o que é colocado pra gente, assim, né, no aprendizado astrológico, de que Vênus é o planeta do amor, e aí a posição de Vênus vai falar sobre a forma como você vai encontrar o amor da sua vida e como você vai se relacionar, enfim. Claro que a Vênus no mapa astral também vai falar sobre amor, né, também vai simbolizar o aspecto amoroso na vida de uma pessoa. Mas eu gostaria de tirar um pouco de cena esse palco do amor romântico que geralmente a gente coloca, né? E para nós mulheres, essa coisa do amor romântico é como se fosse assim o centro da vida. Se você é uma mulher solteira, se você não casou, se você não teve filho, se você não construiu ali, né, a família, né? Você é colocada como uma mulher que não é bem sucedida, porque como assim você não vai exercer o papel que você deveria estar desempenhando, né? Que é quase que como uma obrigação mesmo que é nos colocada pra gente de fato ter que fazer, né? Você tem que viver o amor romântico, você tem que construir família, você tem que estar, né? Esse é o rolê das mulheres, né? Então quando a gente sai dessa cena e a gente começa a pensar um pouco mais criticamente sobre isso e ver que talvez isso não faça tanto sentido assim, que às vezes a gente nem quer isso, né? Acontece, tem mulheres que não querem casar, que não querem se relacionar, que não querem ter filhos e tá tudo bem, isso não deveria ser uma questão, né? Mas infelizmente é. E aí eu queria trazer aqui pra vocês justamente esse olhar pra Vênus a partir de uma perspectiva um pouco diferente do que geralmente a gente olha. E Vênus, para a astrologia, ela também vai simbolizar, ela também vai falar sobre a forma como a gente se relaciona com o valor. E com o próprio valor, né? Com a ideia da gente se valorizar, da gente olhar para o nosso prazer, para o nosso desejo, para aquilo que é belo, para aquilo que tem uma certa arte, uma certa harmonia, né? E ela também vai falar de alguma maneira sobre autocuidado, sobre cuidado e sobre a nossa relação com o dinheiro também. E como eu já disse anteriormente, ela também vai falar sobre amor, né? E tá tudo bem, não é uma questão. Mas eu queria que a gente saísse um pouco dessa coisa de porque Vênus é amor, é só isso. Não, existem outros simbolismos que a gente pode extrair desse planeta e, consequentemente, refletir a respeito desse planeta na nossa própria vida, né? Trazer isso para o nosso autoconhecimento prático.
E aí, gente, algumas perguntas que eu queria levantar aqui, que é justamente refletir, assim, porque eu não tenho uma resposta pronta, assim, pra isso, né? Eu gosto da ideia da gente refletir, da gente construir. Eu tenho solo de casa nova, né? Então às vezes eu fico ali, né, refletindo e pensando, será que isso, será que aquilo? Eu curto essa coisa, sabe? Acho que é importante pra gente conseguir, a partir dessas reflexões, trazer de fato alguma elaboração e alguma ação prática, né? E aí uma das perguntas que eu queria trazer aqui pra gente é: será que aprendemos a amar de uma forma livre? Será que nos relacionamos com o nosso próprio corpo, honrando o nosso prazer? Será que a nossa imagem do que é a nossa visão, né, do que é bonito, do que é belo, é uma visão que está contaminada por esse sistema que nos atravessa diariamente? Algumas perguntas, né? Será que os nossos desejos, eles são realmente nossos? Ou será que eles foram construídos, foram moldados pelas questões sociais, econômicas, que nos atravessam ao longo de toda essa história e que continua ainda reverberando até, inclusive, nos dias de hoje, né? Questões pra gente pensar, pra gente refletir aqui, né? Mas vamos lá, né? Por que eu quis trazer essas reflexões aqui? Porque, de alguma maneira, o conhecimento da Vênus nos ajuda a ir entendendo, aí meio que desamarrando, né, digamos assim, essas coisas que estão ali emboladas, que estão, sabe, meio que não tá muito legal, não tá muito visível pra gente, e a gente vai começando a meio que dissolver essa bola, né, que vai virando uma bola de neve, um negócio assim que a gente vai perdendo a dimensão das coisas. E aí, gente, vamos pensar no que a Vênus pode simbolizar no mapa astral, né? Além dessa coisa do amor, né, que também vai simbolizar, mas ela nos mostra a maneira como amamos, né? A maneira como gostamos de ser amadas, mas quando eu falo de amor aqui, não é somente o amor romântico, ele pode ser um amor, um afeto que vem também de outras relações que são tão importantes quanto às vezes um relacionamento amoroso, né? Então, só para deixar isso claro. Então, a forma como a gente ama, a forma como a gente gosta de ser amada, o que a gente de fato deseja, né? O que a gente realmente quer, como que a gente sente prazer, como que a gente traz o prazer para o nosso corpo, o que a gente valoriza efetivamente na vida, o que é um valor para nós, como que nós trocamos afeto, né, esse cuidado, essa coisa do afeto, enfim, né, e outras questões, como a gente também se relaciona com a parte do dinheiro, né, como que a gente vai ter ali uma relação com essa coisa da grana mesmo, que é uma coisa extremamente importante para a gente sobreviver no contexto atual de vida, né. Visto isso, a gente já sabe que a Vênus fala sobre essas questões e que ela nos ajuda a entender quais são os caminhos que mais dialogam com a nossa subjetividade. Porque se a gente for parar para pensar, a maneira como a gente ama, a maneira como a gente se relaciona com o nosso corpo, a maneira como a gente se relaciona com o prazer, infelizmente, foi muito contaminada mesmo por todas essas estruturas que nos atravessam.
contaminadas pelo racismo, pelo machismo, pela homofobia, por uma série de questões, e que às vezes a gente acha que a gente está abalando, sendo assim, super autênticas e não sei o que, só que na verdade não. Não é uma coisa nossa, não é uma coisa individual, tem toda uma estrutura por trás que faz com que às vezes a gente ache que a gente deseja de fato aquilo, mas que na verdade aquilo não é exatamente o seu desejo puro, sabe? Existe toda uma coisa que vem ali por trás mesmo, meio que, olha, peraí que eu tô maquinando isso tudo, tô meio que comandando como que você vai sentir, como que você vai se relacionar com esse corpo. E aí justamente essa lógica de romper com isso, que é um puta trabalho assim que a gente precisa ter, e que eu acredito que o céu é, de fato, uma possibilidade, né? Um caminho, uma ferramenta que nos ajuda a ir pensando mesmo em como que a gente rompe com isso. E aí, gente, pra gente entender isso, é importante a gente se relembrar que a Vênus, né, esse simbolismo que a Vênus traz, está inserida em um contexto, está inserida no mundo. E aí, consequentemente, os significados de que uma Vênus pode simbolizar para as nossas vidas, como eu disse anteriormente, vai carregar, de certa forma, tudo o que vem desse contexto que a gente vive. Então, a maneira como a gente vai se relacionar com o dinheiro vai vir a partir desse lugar, né? Em que tem toda uma estrutura por trás. Não acho você que é porque eu me relaciono com dinheiro de uma forma muito diferente, não sei o quê. Não, a gente tá ali tendo que cumprir com uma obrigação, né, quase, de que ficar alimentando esse sistema capitalista. Então, romper com isso é muito trabalhoso e pensar em formas, né, em possibilidades de como que a gente vai sabotar esse sistema mesmo é complexo, né? Mas a gente está aí tentando criar novos caminhos, né, para isso. Enfim. E aí, se a gente for parar para pensar, a Vênus ela vai carregar todas essas camadas, essas questões que vêm a partir de um coletivo, que não está sozinho. Né? Então, a gente precisa pensar criticamente sobre qual é a forma como as mulheres são ensinadas a amar. Qual é a forma que mulheres são ensinadas a lidar com o dinheiro? Que forma é essa? Como que a gente geralmente lida com o dinheiro? Né? Trazendo um exemplo aqui astrológico, se uma mulher tem uma Vênus em Gêmeos, é bem provável que a movimentação financeira dela, claro que isso depende de outros fatores do mapa, tá? Mas vamos analisar aqui puramente uma Vênus em Gêmeos, tá? É bem provável que essa mulher ela tenha a habilidade, a capacidade de movimentar a vida financeira a partir dessa ideia da troca, dos diálogos, das negociações, de falar sobre dinheiro, de aprender sobre dinheiro, que são características de Gêmeos, né? Essa coisa do aprendizado, do conhecimento, de trocar, de conversar. E se a gente for parar para pensar no contexto que a gente vive, falar de dinheiro não é uma coisa tão bem vista quando são mulheres que estão falando sobre dinheiro. E, geralmente elas vão ser vistas como arrogantes, como, enfim, várias outras atribuições negativas de quando uma mulher se apropria de fato ali das próprias finanças e ela vai estudar, ela vai entender como que ela vai ganhar dinheiro, o que ela vai fazer, como que ela vai administrar. E muitas das vezes são as mulheres que estão por trás, meio que organizando tudo, né? Meio que gerindo tudo ali financeiramente a casa, no lar, quando são mulheres que estão ali nesse trabalho não pago, né? De estar cuidando de filhos, de estar cuidando de casa e resolvendo milhares de demandas ao mesmo tempo. E aí, será que essa Vênus dessa mulher, né, esse exemplo que eu trouxe, essa Vênus em Gêmeos, será que ela está sendo de fato nutrida? Será que ela está sendo de fato cuidada? Ou será que ela está sendo comprimida
Porque uma mulher estudar sobre dinheiro, querer entender mais sobre isso, querer entender mais sobre como que essa parte financeira acontece, né? O que a gente precisa ter ali no dia a dia para conseguir se manter, para conseguir sobreviver, pagar as contas. Será que isso é bem visto? A gente sabe que não é, né? E aí são questionamentos que eu vou trazendo aqui, que eu não tô querendo falar assim, é isso aqui, uma resposta pronta. Não, são coisas que às vezes eu fico refletindo e pensando, e queria trocar aqui com vocês, né? Ver o que vocês pensam sobre o que eu tô trazendo aqui, né? Por isso que a gente pensar, né, na Vênus, a gente olhar para Vênus com esse olhar um pouco mais crítico, olhar para nossa Vênus ali no nosso mapa astral, entender o posicionamento, o signo que ela tá, a casa astrológica que ela tá, os aspectos que ela faz, né, com outros planetas. Por isso que olhar para essa Vênus, de alguma maneira, também é um olhar crítico sobre como nós mulheres fomos ensinadas a lidar com as temáticas de amor, com as temáticas de finanças, com as temáticas de prazer, de se relacionar com o corpo, de como que a gente cuida desse corpo físico, né? Porque, afinal de contas, a Vênus é um planeta que tem uma ligação muito grande com essa ideia de natureza mesmo, porque ela é o planeta que rege, inclusive, o signo de Touro, que é um signo que tem associação com a Terra. Com essa terra que nos nutre, que nos dá alimento, né? E que a gente precisa, inclusive, entender o tempo dessa terra. Que uma semente ela não vai virar uma árvore assim do dia para noite, ela tem um tempo para poder germinar, florescer e se construir, né? Então, olhar para Vênus é tentar, de alguma maneira, levantar esses questionamentos mesmo, né? E a gente sabe que as mulheres elas foram perseguidas ao longo de muito tempo, inclusive elas são perseguidas até hoje, só que de uma forma diferente, né? Com uma nova roupagem, com uma nova forma de fazer, né? Que às vezes a gente acha que não é exatamente uma forma de opressão, que as coisas hoje em dia melhoraram, né? Claro, melhorou muita coisa, mas a gente sabe que ainda vivemos em um contexto social em que mulheres morrem diariamente e que não é fácil ser mulher nesse contexto que a gente vive, né? Enfim. E aí, essas mulheres que elas foram perseguidas, né, se a gente for parar para pensar, inclusive naquele período histórico da caça às bruxas, elas foram perseguidas justamente porque elas tinham conhecimento do corpo, elas tinham conhecimento de ervas, elas tinham conhecimento a respeito de como curar determinadas doenças, né, a partir dessa relação mesmo com a natureza, né, e saber fazer as combinações ali, as magias, né, de combinar uma erva com a outra, enfim. Elas tinham todos esses conhecimentos ancestrais, elas tinham uma compreensão, inclusive, do tempo da natureza muito diferente da compreensão que, infelizmente, a gente tem nos dias de hoje, que é essa coisa acelerada, né, de querer tudo pra ontem, produção, não sei o que, performance, uma grande loucura, uma surtação. E elas entendiam também como se relacionar com essa questão da própria reprodução, né? Então, entender esse limite de... Então, tinham mulheres que elas faziam ali os abortos, elas tinham esse conhecimento de como que... de como que uma mulher não iria necessariamente colocar aquela criança para fora porque talvez ela não quisesse, ela não pudesse, enfim. Então, elas tinham todos esses conhecimentos. E aí é justamente por conta desses conhecimentos que elas são colocadas num lugar de perigosas, né? Porque bruxa, não sei o que. Tanto é que até hoje a gente tem no nosso imaginário a imagem da mulher bruxa como aquela mulher perversa, que mata criancinhas, que vai fazer feitiço, que é uma mulher que vive isolada, assim, no meio da floresta, fazendo as magias dela para destruir a vida de todo mundo. Enfim. E é justamente por ter conhecimento,
né, vários conhecimentos importantíssimos, inclusive, que elas são colocadas nesse lugar de perigosas, perversas, maquiavélicas e etc. E a gente olhar para esse período histórico, olhar para esse passado, olhar para esse momento que foi tão assim perverso na nossa história, é de alguma maneira pensar criticamente sobre tudo isso e falar assim, caramba, será que de alguma maneira me relacionar com a minha Vênus é uma forma, é uma possibilidade de honrar essas ancestrais que vieram antes de mim e de abrir caminhos para que de alguma maneira a minha relação com o meu próprio corpo não seja mais essa relação de opressão, sabe? Eu preciso me apropriar desse corpo, eu preciso me apropriar do território de onde eu vim, eu preciso me apropriar da minha história, da minha narrativa, daquilo que me atravessa e preciso de alguma forma potencializar esse corpo, entender como que esse corpo pode transbordar potência no mundo, pode ser um corpo livre, pode ser um corpo respeitado e não um corpo fadado a viver nesse lugar de opressão, de culpa, de violência, né? Enfim. Então, olhar para essa Vênus é olhar para esse passado e tentar entender o que a gente vai fazer com esse passado. E o que a gente vai construir no presente a partir de tudo que já aconteceu. E como que a gente vai se relacionar com essa sabedoria do corpo. Porque Vênus é, de fato, muito sobre a sabedoria do corpo, né? Sobre a gente se apropriar dessa sabedoria do corpo. E é importante entender que por mais que lá atrás, né, tivesse acontecido tudo isso que eu falei, né, caça às bruxas, um período super maquiavélico, queima as mulheres, porque se a gente queima essas mulheres, a gente queima o conhecimento que essas mulheres têm. Enfim, hoje a gente continua tendo os mesmos problemas, só que de uma maneira assim, atualizada, né, assim, uma coisa assim meio, novo momento, novo século, então a gente faz uma coisa mais glow, né? E aí a gente vê, inclusive hoje, só que de uma forma diferente, porque, né, enfim, hoje a gente tem alguns direitos, né, que a gente sabe que, inclusive, não são, de fato, respeitados ali, mas existe, né, uma Constituição que tem os nossos direitos e tudo mais. Mas, enfim, mas a gente continua vendo ainda nesse momento em que a gente teve várias mudanças, né? Mas a gente continua vendo que existem mulheres que elas sentem culpa por sentir prazer. Inclusive no momento ali da relação sexual, às vezes se uma mulher ela tá tendo uma relação sexual com um homem e ela de fato quer se entregar mais, e ela quer sentir prazer, às vezes ela vai cair nesse lugar de sentir culpa sobre aquilo dali, porque afinal de contas ela tem que ser a pessoa que gera o prazer pro homem e não a pessoa que também sente esse prazer. Esse lugar de troca não é uma grande possibilidade, uma grande realidade para a maioria das mulheres. Então ela tá ali como, na verdade, um objeto de prazer pro homem. E se, tô falando aqui no caso de uma relação entre um homem e uma mulher, né? Mas a gente sabe que mulheres também vão se relacionar com mulheres, enfim. E aí ela tá ali justamente para satisfazer o prazer do homem. Se ela se coloca também como dando alguma importância a si mesma, né? Ao seu prazer e querendo se descobrir mais, conhecer mais sobre o próprio corpo, isso não é bem visto. Inclusive tem muitas mulheres que têm uma dificuldade enorme assim, de se relacionar sexualmente com outros caras, porque é isso, né? Você fica assim, à mercê ali do que o cara quer, do que você faça, da performance, é tudo muito sobre ele e, enfim, em satisfazer os desejos dele, né? Então a gente tem hoje ainda uma sociedade em que mulheres sentem culpa, né, por sentir prazer, por colocar também o corpo dela num lugar de importância, né? A gente tem uma culpa também que a gente carrega por desejar as coisas que a gente deseja.
Porque geralmente o que é colocado para nós mulheres? Que a gente tem que desejar casar, encontrar o amor da vida, casar com esse amor da vida, ter filhos e construir uma família e cuidar dessa família. Isso tem que ser o desejo. A gente não pode desejar outras coisas, a gente não pode desejar sonhar com novas possibilidades de fazer uma viagem, estudar, ter um trabalho que a gente quer. A gente não pode sonhar com outras coisas, simplesmente, sei lá, ficar olhando pro nada e, deixa eu pensar aqui sobre a vida. Né? A gente não pode sonhar com essas coisas. Tem que ser ali o desejo de casar e construir família. Né? A gente tem uma dificuldade muito grande de receber. Então, o contexto social que a gente vive hoje são mulheres nesse lugar de sempre se doar, de sempre dar, de sempre cuidar, de sempre estar fazendo, resolvendo, não sei o quê, mas nunca no lugar de receber, né? Temos, assim, um desequilíbrio muito grande também dentro dos relacionamentos, então, geralmente, mulheres fazem muito mais, seja em qual tipo de relacionamento for. Às vezes é um relacionamento entre uma filha e um pai, às vezes é um relacionamento ali, até mesmo entre um casal, ou entre essa mãe e o próprio filho. E aí, essa mulher, geralmente, ela tá sempre colocada nesse lugar de estar fazendo mais. Ela se doa mais, ela faz mais, e aí isso cria, assim, todo um desequilíbrio, né? Nessas relações. E tem a questão também do cansaço. É tudo muito exaustivo. Habitar um corpo feminino é muito cansativo. Porque você não pode só existir, assim, deixa eu existir aqui na minha plenitude, fazer as coisas que eu quero e novas inspirações, deixa eu refletir, deixa eu pensar sobre a vida. Não. Você tem que lidar com inúmeras questões que a gente sabe que os homens sequer vão pensar sobre aquilo dali, porque eles não passam por aquilo, né? Aquilo não é uma questão. Eles estão preocupados com outras coisas. Então, a gente tem ainda assim, no contexto que a gente vive hoje, todas essas demandas, né, que a gente sabe que as nossas antepassadas vivenciaram, mas que hoje vem com uma roupagem diferente, com um estilo diferente, mas está lá, né? E aí a gente vem, né, que desse lugar mesmo de que, cara, eu só vou ser amada se eu me doar em excesso. Eu só vou ser respeitada se eu entregar tudo de mim e fazer mais do que eu deveria, porque aí as pessoas vão me respeitar. E às vezes você tem mulheres que ficam exauridas, porque elas têm uma demanda de trabalho muito grande, porque elas têm que mostrar que elas são muito competentes para estar naquele lugar que elas estão. E aí você cria todo um cansaço, um negócio que, né, mulheres vivem cansadas. E é justamente isso que eu fico pensando que o céu, de alguma maneira, é um convite para nós, para a gente pensar a respeito dessas demandas, dessas questões, que não são individuais, que são questões que operam no coletivo e que a gente precisa olhar para essas questões a partir de um lugar de coletividade, porque não adianta também a gente resolver essas questões a nível pessoal e o restante que se dane, né? A gente precisa cada vez mais pensar em construir esse autoconhecimento voltado também para o coletivo. Então, eu me conheço, eu faço as coisas no meu interior, na minha realidade, no que eu posso, mas eu também penso na possibilidade de levar isso para outras pessoas, para outras mulheres, enfim, e reverberar isso no coletivo. Então, gente, para finalizar, a Vênus, ela pode ser um caminho de autoconhecimento feminino a partir desse olhar para o nosso corpo, para o nosso prazer, para entender a maneira como a gente se relaciona com a nossa própria natureza, né? E não apenas para as relações amorosas, que eu não estou falando que a gente não tem que ter, eu acho que amar é maravilhoso, inclusive eu amo, acho que a gente tem que amar mesmo, a gente tem que buscar estar em relações que a gente quer estar e buscar, de fato, ser valorizada ali naquela relação. Mas, para além disso, né, a gente também precisa olhar para o nosso prazer, para os nossos desejos,
para a forma como a gente se relaciona com o nosso próprio valor pessoal, como a gente cuida do nosso corpo, como a gente se relaciona com o dinheiro, como, enfim, que são assuntos venusianos, né? Bom, então gostaria que vocês pensassem aí, né? Se vocês estão de fato honrando a Vênus de vocês. Pense no signo que vocês têm a Vênus, se essa Vênus está em fogo, se está em terra, em ar ou água, porque o elemento ele é extremamente importante para a gente ter uma conversa inicial, digamos assim. E aí a gente já consegue extrair muita coisa, tá? E aí pensem a respeito disso, pensem a respeito dessas Vênus de vocês, pensa no signo, na casa astrológica em que ela está posicionada, reflita se ela está sendo honrada, se você está conseguindo atender de fato essas necessidades da Vênus de vocês. E já deixo inclusive como convite, né, para quem sentir de fazer o seu próprio mapa, a minha agenda de atendimentos astrológicos está aberta, todas as informações, né, todas as informações estão aqui embaixo. Então tem o link aqui falando sobre as consultas, porque lá nas consultas a gente consegue de fato aprofundar, ter esse olhar mais íntimo, né, para o mapa de cada pessoa, e aí a gente vai trabalhando juntas exatamente as questões que a gente precisa trabalhar através da astrologia. Então tem muitas mulheres, por exemplo, que chegam com demandas em relação à vida profissional, às vezes querendo entender melhor sobre aquilo dali, às vezes com uma dúvida, se sai daquele trabalho, se segue um projeto sozinha, enfim. Tem vários exemplos assim, diferentes. E é muito legal porque a gente vai ter, de fato, esse olhar para o céu, o seu céu, né? Porque a gente tem o nosso próprio céu e, consequentemente, a gente tem o nosso próprio tempo, a gente tem a nossa própria história, a gente tem as nossas próprias questões. Mas, claro, que a gente não pode desvincular isso do coletivo, né? Obviamente. E já aproveita para se inscrever aqui embaixo no canal. Temos vídeos toda quarta, meio-dia, tá? Vídeos sobre astrologia, eu trago mais reflexões aqui. E aí a gente vai construindo, né, essa comunidade, a gente vai construindo esse diálogo aqui, que eu tô entendendo ainda como é que tá acontecendo, como é que vai ser, mas tá sendo bom, tô gostando. E aí vocês me contam também se vocês estão gostando por aí, tá bom? Um beijo e até breve.